Muito bem, eu estou tendo a honra de receber hoje no nosso bate-papo com o Geraldo Câmara a figura do nosso querido amigo Marcelo Brabo. Esse advogado renomado, e principalmente quando se trata de política, de eleitoral, etc., a gente sabe que as opiniões dele são muito abalizadas e a gente não pode deixar de trazer para os nossos telespectadores, exatamente quando essa discussão Brasil ela vem acontecendo de uma maneira incrível. Não só sobre os aspectos jurídicos da coisa, mas sobre os aspectos econômicos. Agora mesmo nós vemos, em função disso tudo, também mais um rebaixamento do Brasil no mercado externo, que é deplorável, não é, meu amigo? Infelizmente, né? São as repercussões do que a gente está vivendo hoje no momento político que terminam repercutindo em outras searas, inclusive na econômica financeira. Exatamente, e é uma repercussão seríssima, porque é o terceiro rebaixamento que acontece, a terceira agência, né, que dá credibilidade aos países para que possam fazer investimento aqui ou não, e a terceira que rebaixa o Brasil. Bom, mas vamos deixar isso de lado, porque isso já seria um assunto mais econômico. Vamos conversar sobre Eduardo Cunha, esse presidente da Câmara que vem se segurando no cargo de uma maneira que você, quando ele passa pelas câmeras, você tem a impressão de que o santo vem chegando em procissão, né? E na verdade, não nos parece que seja isso. Sobre os aspectos jurídicos da questão, como é que você enxerga o homem, Eduardo Cunha? Olha, Geraldo, uma coisa eu não posso deixar de constatar, que realmente ele conhece muito o regimento interno da Câmara. Isso é uma coisa que é impressionante. Inconteste. Ele conhece e sabe usar. É digno de elogios. Só que a gente observa que ele não tem mais hoje estatura moral para presidir a Câmara dos Deputados. Se fosse uma pessoa que tivesse consciência, que tivesse realmente um sentido mais público, observando inclusive o cargo ocupado, ele se afastaria para poder se defender em sua amplitude. O que seria o correto. O correto. Não tem uma regra que diga que ele tem que se afastar compulsoriamente, mas qualquer pessoa, se está certa de que não deve nada, que tudo que fez foi irregular, ela se afasta até para não comprometer o nome da entidade por si representada. E ele não faz. Agora usa o regimento como poucos. É uma briga que vai ser possivelmente muito longa, já não acaba mais esse ano, vai possivelmente se estender para o ano que vem. Apesar de hoje ter sido aprovado, né? Que continua o processo dele. Foi aprovado ontem, de que continua o processo, mas dessa própria aprovação pode ter um recurso para a Comissão de Constituição e Justiça, até porque não foi dado vistas a um deputado que pediu vistas da admissibilidade. Exatamente. Pode ter desdobramentos judiciais e esse processo ele pode se alongar. Talvez até chegue a meados do ano que vem. Ou talvez chegue junto ou atrás ou depois do impeachment. Pode acontecer. Porque o impeachment ele é muito mais prolongado em termos de fases. Não é? Já a questão da comissão de ética, não. Não. Ele é, de uma certa forma, muito rápido. E o próprio resultado ontem do pedido de vistas demonstra que seja qual for o resultado, vai ser um resultado apertado. A admissibilidade ontem se deu por 11 votos a 9. É um resultado que ele pode, dependendo das confluências, mudar para um lado ou para o outro. Politicamente, como é que você enxerga um cidadão que declaradamente quase tem culpa no cartório e se mantém como se mantém? Politicamente. Quem é que está segurando isso? Na verdade, o que está segurando é o momento Brasil que a gente vive. Muito bem. Porque a gente tem hoje fragilidades, tanto no executivo como no legislativo. Muito bem. E a fragilidade hoje não é apenas do Eduardo Cunha. Se a gente começar a observar, Geraldo, já conversamos aqui, a gente vive o país da hipocrisia, da mediocridade. A gente pensar que uma pessoa vai gastar ou comprometer, às vezes, todo o seu patrimônio para viver apenas do subsídio, isso é irreal. Não, claro que é irreal. Enquanto nós não mexermos em outras coisas que nos são caras e podiam auxiliar nessa nova modelagem de Brasil, como financiamento público de campanha, a gente vai se faz de conta. A Justiça vai fazer de conta que aquelas contas são verdadeiras, o Ministério Público vai dar parecer fazendo de conta que aquelas contas são verdadeiras, os órgãos técnicos vão analisar e vão dizer que aquelas contas são verdadeiras com base apenas nos elementos conduzidos aos autos, e a gente não vai resolver um problema que é crônico. Hoje existe sim, infelizmente, essa situação das doações, esse emaranhado que existe entre pessoas jurídicas e físicas com as próprias instituições, porque o poder hoje é perverso. Você gasta muito na política e ninguém em sã consciência vai comprometer um patrimônio seu para não ter retorno. Não tenha dúvida.
Não tenha dúvida. E isso claramente a gente vê em qualquer tipo de político. É dificílimo você entender por que ele entrou, por que ele gastou tanto. Não é? O que é que existe de tão bom naquela realidade? Bom, agora voltando ao caso específico do Eduardo Cunha e da maneira tranquila com que ele leva esse caso, eu chego a lhe perguntar o seguinte: existirá por trás disso tudo um acordão entre o executivo, que está sob as luzes de um impeachment, e ele sob as luzes de uma cassação? Pode existir, mas eu retribuo também com a pergunta aí, utilizando inclusive uma frase célebre do Garrincha. Será que acertaram com os russos? Será que o judiciário vai permitir essa conestação de interesses escusos? Será que a população vai aceitar também de maneira passiva tudo isso que está acontecendo? Eu acho que nesses processos nós só temos uma certeza: quando eles começaram. Ninguém pode saber como terminarão. Então pronto, e quando eu falo no acordão, que eu acho que você está coberto de razão, que aí sim o judiciário entrar e acordar para a história, acho perfeito. Mas não é um processo de eu não vou ser cassado, eu não vou receber o impeachment. É um processo de procrastinação. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer. Isso pode ocorrer. Isso me parece que está ocorrendo. Até porque o processo em si, do procedimento de impedimento, de impeachment, ele é um procedimento lento. Então isso pode levar realmente, até porque o viés existente é mais político do que jurídico. E às vezes você desaquece as ruas, como temporariamente ocorreu, e isso pode influenciar no resultado. É verdade. Marcelo Bravo, o que você acredita? A crise está aí, ela existe, a crise política, existe a crise econômica. Quem começou primeiro, a política ou a econômica, a seu ver? Geraldo, é uma situação difícil. A gente querer discutir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Eu acho que o que existe, infelizmente, é que o nosso país ainda é um país muito novo. Apesar de nós termos hoje uma instituição altamente forte e tem demonstrado sua força com algumas decisões, como é o caso do Judiciário. Hoje o Moro é um exemplo para todos nós, a gente concorde ou não com os seus procedimentos. Ele foi quem começou tudo que nós estamos vendo de Lava Jato, coragem e independência. É verdade. Porque às vezes o ser humano pode até ter a devida coragem, mas o preço da coragem, às vezes ele pode ser recuado quando você pode ter consequências familiares, quando você não lhe é mais permitido você ir a um restaurante, a um supermercado, a viver em sociedade. Às vezes o preço é muito caro. E o dele deve estar sendo muito caro. Muito, muito caro. Mas ele sabe como fazer. E vou mais além. Não começou essa operação Lava Jato hoje, na própria operação. Algumas pessoas não sabem, mas o Sérgio Moro, ele foi assessor da ministra Rosa Weber. Ele teve a oportunidade de participar de uma outra operação que não teve a mesma dimensão da hoje vivenciada, mas foi a operação anterior que pegou todo o PT e que atingiu todo o PT, inclusive aí Delúbio, José Disseu e tantos outros. E naquela oportunidade, certamente, esses fatos foram eles revelados. E ele está apenas decodificando e ampliando o que já existia naquela oportunidade. Marcelo, lamentavelmente, e a gente sabe disso, que uma simples mudança de cargo, não, tira presidente, bota o vice, ou tirar... Não resolve. Não resolve. Esse país está corroído, desde a sua base até o seu topo, de tudo quanto é jeito em matéria de corrupção. Qual é a fórmula? E que não seja mágica, para que a gente possa começar a mudar esse país. Geraldo, eu acredito que a primeira das fórmulas é nós termos uma reforma política eleitoral séria. Perfeito, e foi parada. Foi, e não fazer de arremedo. Eu não chamo hoje de reforma o que temos hoje, eu chamo de deforma. Perfeito. Porque, querendo ou não, terminou limitando ainda mais o acesso para aqueles que não têm acesso. Diminuiu o tempo de campanha, impediu algumas formas de propaganda, como o carro de som, diminuiu a possibilidade de você usar um adesivo em dimensões outras, numa plotagem. Já tinha acabado há tempos atrás com o uso de camisas, eventuais festas, shows. Então, nós estamos reduzindo hoje a uma eleição cartorária. E num período pequeno. Certamente, da forma como disposta, nós não vamos ter novas lideranças.
lideranças? Os eventuais candidatos ou são aqueles que estão no poder ou que já estiveram no poder? Exatamente. Porque o interessante de tudo era que nós tivéssemos essas novas lideranças. Não tem dúvida. Agora é que essas novas lideranças não sejam também corroídas. Também. Porque também tem esse problema. Onde é que você vai hoje buscar novas lideranças que possam realmente aparecer no Brasil de hoje? Ou deixarem que elas apareçam? Onde é que a gente vai buscar? É difícil. Muito difícil. A coisa é um país que está podre. E é preciso fazer alguma coisa na base. E a segunda das grandes reformas, que essa não depende nem do legislativo nem do executivo, é a maior arma que todos nós temos, que é com o voto. A gente tem que lembrar, inclusive relembrando aquela propaganda da Justiça Eleitoral, que voto não tem preço, voto tem consequência. Não tem preço. Agora, essa consequência, que tem sido vista e revista a cada eleição, por que não muda? Porque não muda, infelizmente. Nós vivemos hoje um país pobre, um país de pessoas sacrificadas. Eu acho que a própria propaganda da Justiça Eleitoral hoje deveria ser num outro viés, era esclarecendo a população que até receba o que é crime, o eventual dinheiro, a eventual benesse. Agora vota em quem quiser. Mas a gente vive na hipocrisia, dizendo assim, olha, é crime tanto quem corrompe como quem é corrompido. E daí? E quando a gente sabe que a corrupção não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, nunca. E o que é pior, e aí é que a gente entra na história, os grandes estão sendo presos. Perfeito. Poxa, é a primeira vez a gente vê isso acontecer. Acontece que tudo que eles fazem em tamanho grande, existe em tamanho pequeno em todas as repartições desse país. E nós temos, Geraldo, uma dimensão talvez maior do que o que a gente muito pensa. Muito maior. Porque nós temos hoje um senador da República preso, o senador Delúbio, um senador que inclusive pelo desenho está negociando uma delação premiada. Exatamente. E talvez nós tenhamos tanto legislativo como executivo comprometido não apenas parcialmente, mas completamente. Pode ser que a gente venha a observar que essas instituições estão corroídas e que vai ter que modificar para poder nós termos futuro. Exatamente. É isso que eu queria chegar nesse final de programa. Não sei se a Fórmula Brasil ela pode permanecer como está. Eu acredito que não. Que não. Agora, sem a participação popular, sem o sentimento individual de cada um, com certeza, de que cada um pode ser a verdadeira reforma, nós não mudaremos essa realidade. É verdade. Obrigado, Marcelo Braga. Geraldo, eu que agradeço mais uma vez. Boas festas para o amigo e a todos os amigos de casa. Sem dúvida. Que a gente entre em 2016 com muita paz, com muita saúde e que a gente possa realmente fazer a nossa parte como cidadão e como profissional. E a você, além de desejar a toda a sua família aquilo que você possa imaginar de melhor, excelentes causas. Se Deus quiser. Okay. O ano 16 vai ser bom. Desenha como um ano alvissareiro de grandes desafios. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Geraldo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Obrigado, gente.